3 de agosto de 2013, a página do Enoque, a página do E, está aqui com o Renato Simões, que é candidato a presidente do PT pela corrente militância socialista. E a gente quer saber dele, Renato, por que você quer tirar o Rui Falcão do comando do PT? Na verdade, nós somos um colegiado. O bom do PT é que ninguém é excluído. Todos vão participar da direção de acordo com a votação que obtiverem. Nós estamos apresentando a nossa candidatura como uma opção à esquerda no contexto do debate político interno do PT. Nós acreditamos que o PT vive um momento de reflexão sobre aquilo que construiu até agora e sobre os desafios do futuro. E é muito importante que o Brasil aprofunde as reformas democráticas e populares que nós não conseguimos ainda efetivar depois de 10 anos de governo. A reforma política, a reforma agrária, a reforma urbana, a regulação da mídia, são temas que o PT ainda não conseguiu efetivar na sociedade brasileira. Por isso nós defendemos um partido que tenha uma agenda forte, que retome o protagonismo em relação ao governo e aos movimentos sociais, apresentando plataformas à esquerda da sociedade brasileira e possa dessa forma, com a força da luta social, da sua presença nos governos e nos parlamentos, fazer o Brasil avançar rumo a uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária. É por isso que nós decidimos lançar a chapa própria da militância socialista e a nossa candidatura a presidente nacional do PT. A gente acessa os jornais, vê na mídia aí, estão lá as pesquisas constantemente repetidas. Partidos políticos são as instituições públicas mais acreditadas desse país. O que fazer para que o PT, que é um partido político e que é um partido político que está no poder e por isso é alvo predileto de todas as críticas, para que esse partido volte a ter a credibilidade e a força que ele pode e merece ter? Olha, em primeiro lugar, é importante que o PT chacoalhe as suas estruturas, como o sistema político, de maneira geral, está sendo chacoalhado pelo questionamento das ruas. Nós entendemos que o PT é um partido diferenciado na sociedade brasileira, justamente por ter chegado aos 33 anos de vida com uma identidade programática que é reconhecida nacionalmente. Por isso o PT é o partido preferido de ao menos 1/3 da população eleitora brasileira, muito longe do PMDB, que é o segundo colocado, com 7%. Isso significa que o PT tem credibilidade para fazer a crítica ao sistema político, porque desde a Constituinte o PT colocou a bandeira da reforma política como uma das bandeiras centrais. A Constituição de 88 manteve intactas muitas das instituições representativas formadas pela ditadura militar e impostas ao Brasil pela Constituição de 67. Não houve uma revisão do Congresso Nacional, não houve uma revisão do Judiciário, não houve uma revisão do papel das Forças Armadas. Portanto, a reforma política é uma bandeira que o PT sempre empunhou ao longo desses anos. Se a população manifesta em atos de massa o seu desconforto com esse sistema político, cabe ao PT apresentar a sua alternativa. E a nossa alternativa é a ideia de uma reforma política feita por uma constituinte exclusiva, convocada especificamente para esse fim. Uma vez que o Congresso Nacional, até agora, não foi capaz de se autorreformar. O PT tem um abaixo-assinado que nós pretendemos entregar ao Congresso Nacional 1,5 milhão de assinaturas, onde nós fixamos 4 elementos desse projeto. Além da Assembleia Nacional Constituinte, nós estamos defendendo financiamento público de campanhas, a lista partidária e a paridade de gênero, homens e mulheres em igual número no parlamento brasileiro. Seria um avanço fantástico na política nacional. Essa é a alternativa do PT. O PT, como disse a presidenta Dilma, defende um plebiscito capaz de convocar esse processo constituinte. Agora, nas primeiras semanas de agosto, nós entraremos com um projeto de decreto legislativo no Congresso Nacional pedindo
à convocação do plebiscito. Não desistimos ainda de realizar a reforma política com efeitos para as eleições de 2014, de modo que nós possamos mudar as instituições políticas e ser fiéis a esse sentimento popular de mais democracia direta e mais representatividade das instituições políticas. Você veio hoje a Mato Grosso aqui participar de uma reunião da militância socialista. Como é que a corrente está se posicionando aqui em Mato Grosso? Você acha que há uma brecha? Porque o que se tem sempre na mídia aqui é que o chamado antigo campo majoritário do PT, ele tem um poder acachapante aqui dentro do Mato Grosso. Qual é a perspectiva para a campanha da MS aqui no MT? Em primeiro lugar, o PT do Mato Grosso ele reagiu à crise das eleições nacionais de 4 anos atrás, com o lançamento de candidatura própria aqui em Cuiabá e em vários polos regionais importantes. O PT, durante um bom tempo, ficou refém da briga de personalidades no Mato Grosso. E o resultado foi que o PT perdeu espaços importantes, seja no Senado Federal, seja no Congresso Nacional. Por isso, nós acreditamos que o caminho trilhado pelo PT nas eleições municipais deva ser o caminho para as eleições de 2014. Nós defendemos uma candidatura própria do PT e, evidentemente, para sermos coerentes, um afastamento do PT da aliança com o atual governador, na medida em que nós vamos apresentar uma alternativa com programa e com caras próprias do PT. Para defender essa ideia, nós vamos ter uma chapa da militância socialista aqui no estado do Mato Grosso, que apresentará como candidato a presidente estadual o nosso deputado Ademir Bruneto, uma figura íntegra que vem fazendo um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa e que tem apontado com muita firmeza problemas que nós queremos ver superados no plano do estado do Mato Grosso. Nós temos certeza que a candidatura própria do PT ao governo do estado, com o PT recuperando a sua unidade e apresentando uma plataforma de mudanças do estado do Mato Grosso, será uma candidatura que poderá trazer novos tempos para o Partido dos Trabalhadores. A militância socialista é hoje a principal referência da esquerda partidária no PT do Mato Grosso. Nós temos plena certeza, o deputado Bruneto e a nossa chapa contaminarão de forma extremamente positiva o debate político do PT do Mato Grosso e tenho certeza que o sentimento de mudança que a maioria da militância do PT do Estado tem hoje em relação ao partido, encontrará na nossa chapa e no candidato Bruneto as melhores opções para esse PED de 2013. Simões, na reunião hoje lá com seus companheiros da militância socialista, em determinada altura você expressou a sua tristeza por ver a antiga senadora Seles fazendo essa opção pelo PTB. Por que isso te entristece? Porque eu acredito que a senadora Seles teve grandes oportunidades de mudar o PT no Mato Grosso na direção das críticas que ela mesma apontava. O problema é que a senadora Seles não conseguiu sair do jogo das personalidades, da disputa de espaço político do PT para uma disputa mais ideológica, mais programática, capaz de consolidar uma opção mais à esquerda para o PT do Mato Grosso. Eu lamento que uma pessoa que ergueu bandeiras democráticas e questionou a estrutura do interior do PT vá se alinhar agora com um partido conservador. O PTB, embora seja nosso aliado no plano nacional, é um partido com uma configuração extremamente conservadora no país, não tem aqueles princípios que nós gostaríamos de ver nos partidos políticos de esquerda no Brasil. Por isso, eu lamento que o caminho da senadora Seles tenha sido o caminho do PTB. Eu acredito que se o PT tivesse tido mais maturidade naquela oportunidade, nós teríamos uma conciliação das nossas principais lideranças e o PT e a senadora Seles estariam muito melhor servidos se houvesse uma composição naquele momento. Infelizmente não foi possível e o caminho que ela adotou, a meu ver, é um caminho que eu lamento. Lamento porque acredito que ela merecia um
companheirismo melhor para fazer política do que aquele que encontrará no PTB. Renato Simões, e a esquerda do PT tem faltado maturidade para estabelecer a unidade da disputa? Porque você, Walter Pomar, São Paulo e outras correntes não estão juntos nessa disputa do PED de 2013? Eu diria que é o contrário. Eu diria que várias candidaturas de esquerda do PT, pelas atuais regras do PED, ampliam a nossa participação no futuro Diretório Nacional e permitem que a gente enfrente uma avassaladora unidade dos grupos mais moderados e conservadores dentro do PT. O debate político do PED é a única oportunidade que nós temos de disputar as ideias de milhares de pessoas que em todo o país reconhecem o PT como o seu partido. Por isso, eu não acredito que a divisão em chapas diferentes expresse uma divisão política ideológica que nós venhamos a ter ou deixamos de ter com essas outras candidaturas. Pelo contrário, eu acredito que, em particular, com a articulação de esquerda, que aqui no Mato Grosso viveu uma crise bastante profunda, é uma relação muito madura, nós temos muita identidade programática e a nossa divisão em mais de uma chapa e mais de uma candidatura obedece às regras do jogo do PED, de modo que nós estaremos batalhando ombro a ombro pelas grandes mudanças que o PT merece nesse processo interno do PT e na futura direção nacional do partido. Você comanda hoje a chapa da militância socialista. O socialismo continua colocado no horizonte do PT, ou o PT, dentro da história do Brasil, será um partido reformista que repetirá a história do Partido Comunista Brasileiro na sua trajetória histórica? Eu acredito que nunca repetiu, tanto é que na sua origem nós rompemos com métodos e com concepções doutrinárias e com concepções de construção partidária que orientaram a vida do PCB e dos vários partidos comunistas que o Brasil já vivenciou e mesmo a experiência internacional dos partidos comunistas. Nós acreditamos no socialismo como uma alternativa para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo. E essa atualidade do programa socialista, ela se dá, em primeiro lugar, pelo fracasso do capitalismo em assegurar democracia e direitos sociais, econômicos e culturais para a ampla maioria da população do nosso país e do nosso planeta. O capitalismo neoliberal vive hoje uma crise internacional de larga profundidade. E de muitos anos para trás, que ela já vem nos países capitalistas centrais há 4 anos, sem a perspectiva de saída do fundo do poço. Portanto, nós acreditamos que a contraposição a esta sociedade capitalista em crise, a esse modelo do capital que é excludente e destrói seres humanos e destrói o nosso meio ambiente, é a apresentação de um projeto socialista renovado, democrático, de caráter feminista, eco-socialista, que permita a nós respondermos às grandes questões da humanidade com um horizonte utópico mais avançado. O PT nunca revogou dos seus estatutos, da sua carta de princípios, a sua identidade socialista. Não integra os fóruns internacionais da social-democracia e é hoje uma referência fundamental no Brasil e no mundo de um debate teórico, prático e programático sobre o futuro do socialismo e a sua atualidade na disputa política no Brasil e no mundo. Para terminar, nós estamos aqui no meio do evento dos militantes da militância socialista. Você está saindo daqui de Cuiabá e está indo para o encerramento do encontro de mais uma reunião do Fórum São Paulo, que está acontecendo lá em São Paulo, reunindo partidos de esquerda da América Latina, do Caribe e também lá da Europa e tal. Qual a importância dessa articulação e que participação você deve ter nessa reunião? Bom, nós estamos lá, interrompemos a nossa participação no Fórum de São Paulo para prestigiar aqui o lançamento da candidatura do deputado Bruneto, a definição da nossa chapa da militância socialista no Mato Grosso e voltamos amanhã para o encerramento. Nós realizamos
ao longo dessa semana, cursos de formação, seminários, oficinas programáticas. Na quinta-feira à noite, fizemos uma plenária nacional de militantes petistas em movimentos sociais para aprofundar o sentido das manifestações e o futuro da luta social no Brasil. E acreditamos que o Foro de São Paulo é a mais importante e consolidada instituição da esquerda mundial hoje. Nasceu nos anos 90 da resistência desses partidos na América Latina às privatizações, ao desmonte do Estado, à quebra dos direitos sociais praticada por governos neoliberais. Essa resistência dos partidos na América Latina e a sua unidade com os movimentos sociais produziram, 10 anos depois, a partir do ano 2000, uma série de vitórias eleitorais da esquerda e da centro-esquerda em toda a América Latina. Hoje, o mapa político da América Latina está pintado de várias tonalidades de vermelho, que confronta com a derrota política eleitoral da esquerda europeia, que durante um bom período foi partícipe minoritária da aplicação desse projeto neoliberal quando esteve nos governos em vários países da Europa naquele mesmo período. Portanto, o Foro de São Paulo foi útil para a unidade política da esquerda latino-americana e caribenha, seja para fazer oposição a esse projeto, seja para construir unidades programáticas, políticas e de ação para vitórias eleitorais de governos progressistas em toda a América Latina. Esse encontro em São Paulo se encerrará nesse primeiro domingo de agosto, é justamente a consolidação dessa experiência. Nós realizamos encontros anuais, coube ao Brasil e à cidade de São Paulo receber esse ano o Foro de São Paulo e foi um sucesso. Apesar de vários sites e blogs e páginas do Facebook, de grupos mais variados da direita, atacarem fortemente o Foro de São Paulo, inclusive convocando manifestações contra o Foro de São Paulo, a montanha pariu um rato. E a direita teve que assistir um belo encontro da esquerda internacional aqui no Brasil, num período em que se comemora 10 anos dos governos encabeçados pelo PT e que formularam uma série de políticas para aprofundar os laços, seja na formação política, seja na articulação dos movimentos sociais, seja no debate teórico e na integração latino-americana e sul-americana, que são os dois grandes temas que com certeza marcaram o Foro de São Paulo neste ano. Agradecemos a Renato Simões. Boa sorte, obrigado. Obrigado.